Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Evolução Correta. E no dia de hoje, para todo mundo que conhece Digimon, sabe quem é esse Digimon aí da imagem, sabe que a gente vai estar falando um pouco sobre Digimon Universe hoje, né? Então, esse Digimon aí da capa é um Appmon, é um Digimon App, né? Que apareceu durante a temporada Digimon Universe junto com uma gama de novos monstros super interessantes. A gente vai estar falando sobre o Dokkamon e sobre toda a linha evolutiva pela qual ele passa naquela temporada. Então vamos começar, Dias Escolhidos? Vambora! Então, Dias Escolhidos, falando sobre Appmon, eles sempre seguem o mesmo padrão para as evoluções às quais eles passam. Diferente dos Digimons convencionais, os Digimons criados através do código binário, que evoluem através de várias coisas diferentes que acontecem, os Appmons precisam se fundir com outros Appmons na maioria das vezes, não são todas as vezes, para que eles alcancem níveis acima, para que eles evoluam, certo? E o que acontece é que, além disso, outra coisa que muda é o fato de que eles não vêm de Digitamas, de ovos de Digimon. Até onde a gente sabe, todos os Appmons nascem de chips que vêm de dentro de smartphones. Então, basicamente, você tem um app que está instalado no seu smartphone, uma inteligência artificial vem, pega nele e transforma e converte ele em um Appmon. É isso que acontece e é dessa forma que eles são originados. No caso do Dokkamon, foi a mesma coisa que aconteceu. Então, a gente vai começar falando do nível mais baixo, o pilar desse vídeo, a gente vai começar falando do Dokkamon. Então, para quem assistiu Digimon Universe sabe que lá tem uma menina que fazia parte dos Digi Escolhidos daquela temporada, dos principais, e ela chamava Karan Eri, né? E essa Digi Escolhida, ela tinha o Dokkamon e a personalidade dela era de uma pessoa que adorava ser super positiva, super explosiva, super animada, fazia parte do que ela gostava de fazer. E o Dokkamon representava isso também. Ele foi criado de um aplicativo de ação. Então, basicamente, devia ser algum jogo de smartphone de ação, de usar socos para estar brigando. O Dokkamon nasceu quando a inteligência artificial atingiu esse app, no caso, né? Então, ele é um Appmon de nível Standard, que é o nível mais baixo de todos dentro dos Appmons. Basicamente, ele é do mesmo nível de força que um Digimon de nível Rookie, de nível criança, né? E eles começam sempre nesse nível. Então, se você olhar pra ele, ele é um Digimonzinho azul com luvas de ferro bem grandes, né? Ele tem partes de ferro nas pernas e nos pés, praticamente são feitos de ferro. Na ponta da cauda dele ele tem uma parte de ferro também, com uma bola de ferro. Ele vai conseguir usar tanto a cauda quanto os pés, quanto os punhos principalmente, para estar lutando muito bem, né? Então, de cara vocês já vão perceber que esse Digimon vai usar com certeza muita força física para estar lutando. E muitos de vocês vão comparar ele com o Vmon. Sim, o Dokkamon se parece bastante com o Vmon. Muitas pessoas acreditam que o Vmon de Digimon Universe é o Dokkamon, né? Até a personalidade dos dois era bem parecida. Quanto ao nome dele, pessoal, Dokkamon. Esse Doka provavelmente vem de Dokkan, né? E Dokkan é uma onomatopeia no Japão usada para quando acontece uma explosão, ou algo explosivo, ou alguma coisa muito forte atinge outra coisa. Então o nome dele se refere a essa onomatopeia, porque muitas vezes ele usa socos muito poderosos que destroem as coisas e mandam as coisas para longe. Esse nome fica muito bom para ele, né? Uma outra coisa que vocês vão perceber no Dokkamon, e que vocês vão perceber em quase todos os Appmons, são algumas cordinhas de ferro que saem das costas dele. Essas cordinhas com um plug, né, bem parecido com o que você usa nos seus headsets e fones de ouvido e etc. no seu computador, são usados pelos Appmons para que eles estejam evoluindo, se fundindo para alcançarem evoluções, né? Então, já percebam que todos eles vão ter essas cordinhas nas costas, ou quase todos. Então, sobre a descrição oficial dele é dito que ele é um Digimon bem explosivo por natureza. A personalidade dele é bem explosiva, bem animada, ele sempre é desse jeito. Lutar contra oponentes fortes faz com que ele fique ainda mais animado, então ele adora encarar oponentes cada vez mais poderosos, mesmo que isso coloque ele em perigo, ele não tá nem aí, faz parte da personalidade dele, né? Ele tem muitas habilidades físicas muito grandes e os punhos dele são muito duros e resistentes. Então ele luta muito bem, principalmente usando os punhos. E ele sempre procura oponentes novos para que ele possa testar a sua força e os seus poderes. Então ele é um Digimon super animado que vai usar golpes físicos para lutar.
Tem punhos muito poderosos feitos de metal, então com certeza ele vai usar principalmente socos para estar derrotando seus inimigos. O próprio app dele já indica que ele, como app, já, né, como app, ele já agia como um jogo de ação ou alguma coisa que tinha a ver com ação dentro de um smartphone. Faz sentido que o Appmon, que esse Digimon tenha tudo a ver com esse tipo de situação. Os ataques dele, inclusive, fazem referência ao próprio nome dele, como o ataque principal dele chamado Dokkan Punch, né? Ou Punho Dokkan, que é quando ele dá um soco super poderoso no seu inimigo, assim, com toda a força dele, né? Esse Dokkan também tem a ver com o nome dele, que é Dokamon, né? Basicamente, punho que acerta com toda a força, punho explosivo, é isso que tem a ver esse nome desse ataque, né? Então, o Dokamon, super legal, super interessante, pessoal. O que acontece é que depois, se ele se encontra com um Appmon que sabe, que tem uma conectividade muito boa com ele, ele consegue então fazer uma fusão, e essa fusão faz com que aconteça uma evolução. Essas fusões são diferentes, acontece essa fusão apenas para que um app principal consiga realizar essa evolução. No caso, o Dokamon vai ser o principal aqui. Então, quando o Dokamon se encontrar com um Digimon chamado Perorimon, principalmente, esse Perorimon vai aparecer para vocês aí. É um outro app diferente que tem a ver com comida e tudo mais. Quando ele se encontrar com esse Appmon e os dois realizarem uma fusão, vai acontecer uma evolução pro Dokamon, né? Então, o Perorimon vai entrar aí junto com o Dokamon, vocês vão perceber aí na listinha. E a gente vai falar agora da primeira evolução pela qual o Dokamon passa. Então, na primeira evolução, a gente vai então passar por um Appmon que agora é de nível Super. Ele meio que cumpre o mesmo papel do nível campeão, do nível adulto, para os Digimons convencionais. A gente vai ter o Dosukomon. Dosukomon vai aparecer aí para vocês. Ele é a evolução do Dokamon, quando o Dokamon se une a um Perorimon, né? O Dosukomon, pessoal, falando da aparência dele, ele parece um lutador que usa principalmente os punhos para lutar, mas de forma diferente, né? Os punhos dele são usados para agarrar, para empurrar, para lançar, né? Não só para dar socos agora, não que ele não consiga dar socos. Vocês vão perceber que o corpo dele não é muito grande, porém ele é sim um Digimon bem maior do que o Dokamon. Ainda mantém as mesmas cores, o padrão, ele parece bem uma evolução do Dokamon mesmo. Vocês vão perceber que mesmo que o Dokamon tenha se unido ao Perorimon, que você não vai ver quase nada do Perorimon na aparência do Dosukomon. É muito mais uma coisa que tem a ver apenas com o Dokamon, né? O nome dele, pessoal, Dosukomon, esse Dosuko vem de Dosukoi, né? Dosukoi é uma onomatopeia usada por lutadores de sumo, né? Para que você anime os lutadores de sumo. Tem a ver com uma tradução meio que extremo, grande, maravilhoso, né? Eles falam Dosukoi, e é por isso que esse nome foi dado para esse Appmon, para esse Digimon, Dosukomon. Por quê? Porque o Dosukomon luta sumo. É o tipo de arte marcial que ele luta para estar lutando como Digimon, né? Então, na descrição oficial dele é dito que ele é um lutador sem igual que masterizou artes marciais. Não é dito qual artes marciais, mas com certeza é o sumo, tem tudo a ver com ele até no nome, né? Inclusive que a habilidade principal dele se chama Dohyo Field, ou Campo Dohyo, né? Que é muito interessante, onde ele ergue uma barreira, dentro dessa barreira é criado um campo, né? Onde o Dosukomon fica dentro, e ele meio que captura um inimigo dentro daquele campo, e eles são obrigados a lutarem um contra um. Esse campo obriga isso a acontecer. Se ele consegue obrigar qualquer Digimon, qualquer Appmon a fazer isso, a gente não tem como saber, porém é a descrição que é dada para essa habilidade dele, que é basicamente a habilidade principal, e depois que ele tá lá dentro, ele vai lutar sumo, com certeza, né? Então é interessante porque o Dohyo Field, essa palavra Dohyo, é o nome dado para o ringue de sumo, onde dois lutadores de sumo lutam. E é um tipo de arte marcial muito lendária, que é dita ser muito respeitada, ter muita honra, e que essas lutas são feitas apenas um contra um. Então faz sentido que ele levante uma área onde você seja obrigado a lutar um contra um, e você tem que respeitar isso mesmo que você esteja sendo forçado a isso, né? Então super interessante. Fora isso, ele tem outras habilidades dele, como o Jet Harite, onde ele dá vários tapas pra frente. Harite também é o nome de um ataque usado por lutadores de sumo, né? Você vai ver vários lutadores de sumo até em outros jogos e mídias usando ataques com esses nomes, o que é super interessante. Então, pessoal,
esse foi o Dosukomon. Ele é feito do Appmon de luta, então do app de luta do smartphone. Então dentro do smartphone, se tiver um app lá de luta e pegar uma inteligência artificial nesse app, ele vai se transformar num Dosukomon. Maravilha? Então a gente vai para o próximo nível agora, e o Dosukomon, usando aqueles cabinhos das costas dele, quando ele se encontrar com um Digimon chamado Koatimon, né, o Koatimon vai se fundir com ele para que eles alcancem o próximo nível. Koatimon é um app de treinamento. Coach se traduz para treinamento, para professor, para mestre, alguma coisa do tipo, né? Principalmente para treinador. E sendo assim, é quase como se o Koatimon estivesse treinando o Dosukomon para que ele alcançasse um nível maior ainda de poder. A fusão entre os dois acontece, então a gente vai falar do próximo nível de evolução. Então chegamos ao próximo nível de evolução de um Appmon, que nesse caso é chamado de Ultimate, né? O que é muito interessante, porque nos Digimons o nível Ultimate é dado para os nível Mega. Nesse caso, o nível Ultimate é dado para o nível perfeito dentro da cadeia de força dessas evoluções, né? Então a gente vai estar falando agora sobre o Oujamon, e o Oujamon vai aparecer aí para vocês. O resultado do Dosukomon usando o Koatimon para estar evoluindo. Então tem algumas coisas muito interessantes sobre esse Digimon. Dentre os Appmons, ele é um dos meus favoritos de longe. Ele é incrível, né? Em todos os sentidos da palavra. Então vamos lá. Para começo de conversa, vamos falar da aparência dele. Ele parece um grande leão branco mecânico. Uma grande juba branca, olhos azuis, ele é uma mistura de branco com azul, que é meio que as cores que já estavam sendo usadas para esse Digimon desde o começo, né? Desde o Dokamon. Em vez de apenas 2 braços, ele tem 4 braços agora. Então ele lembra bem um lutador como o Machamp de Pokémon, por exemplo, né? Ele vai lutar com 4 braços e vai conseguir usar várias artes marciais de forma muito melhor e mais avançada agora, né? Ele tem vantagens ainda maiores agora. Ele tem um nome muito interessante, esse Digimon, né? Então, Ouja, pessoal, pode ser traduzido de algumas formas diferentes. Pode ser lido como campeão, o que ficaria perfeito para ele, como monstro campeão. Em coreano, pode ser lido como punhos. Monstro de punhos fica perfeito para esse Digimon também. Porém, ou pode ser lido como rei em japonês. O que é muito interessante, porque esse Digimon, o Oujamon, é basicamente o Leomon dos Appmons. Então, se você olhar para ele, você vai falar: nossa, ele parece bastante com o Leomon, com o Panjamon. Com certeza, ele é literalmente uma versão do Leomon construída para os Appmons, que nasce de um app, né? Ele nasceu inclusive do app de combate, o que é muito interessante, porque lembrem-se, ele vem do Dosukomon, que é um mestre de artes marciais, se unindo à força do Koatimon, que era o monstro mestre em ser treinador, né? Então basicamente você fez com que um monstro que luta aprendesse a lutar melhor ainda. E por isso ele vem do app de combate, ele luta extremamente bem, quase mestre em tudo que você imaginar, né? Então, muitas pessoas já devem estar pensando, pô, ele é o Leomon, então com certeza ele vai morrer. Ele não morreu em Digimon Universe, tá? Ele não morreu, ele não foi derrotado. Pelo menos até agora, esse Leomon não foi derrotado, tá bom? Então, mais uma coisa que conecta ele com os Leomons é o fato que o ataque principal dele, chamado Golden Fang, ou Presa Dourada, é onde ele basicamente atira um leão de fogo que sai de todo o seu corpo na direção do inimigo. Muito parecido com o Punho do Rei das Feras, é basicamente o Punho do Rei das Feras que combina com ele, porque o nome do ataque é Punho do Rei das Feras, é um soco, combina com toda essa linha evolutiva também. Então, na descrição dele é dito que ele é um guerreiro orgulhoso que vive para batalhar, né? Que ele tem um coração muito justo e que ele luta contra o fraco e luta contra o forte, derrota o forte para sempre proteger o fraco. Essa é uma coisa que você vai ver na descrição do Leomon também. Leomon é um Digimon heróico que protege os Digimons fracos e oprimidos. O Oujamon trabalha exatamente da mesma forma, mais um ponto que conecta os dois, né? O propósito na vida desse Digimon é derrotar inimigos poderosos em batalha usando suas técnicas inúmeras de artes marciais. Então, super interessante, super incrível. Como eu disse, eu adoro ele. Eu acho que de aparência ele é um dos Appmons mais legais e até dentre todos os Digimons é um dos mais legais também, né?
É basicamente uma variação de Leomon construída para os Apimons. Super legal, super interessante. E agora, pessoal, a gente vai finalmente para o nível final de evolução pelo qual os Apimons passam, né? E dentro dos Apimons, eles vão acabar encontrando esse nível muito raramente. Mas o que acontece é que o Oujamon vai se encontrar então com um app chamado Builtimon, que é basicamente um anjo Apimon, né? A Builtimon vai aparecer para vocês. Ela vem do app de beleza, né? Mas uma beleza angelical, uma beleza divina, né? E através da união do Oujamon com a Builtimon, eles vão acabar alcançando a evolução de nível maior que um Apimon consegue alcançar. Então, vamos para ela. Então, de escolhidos, chegando no nível Deus dos Apimons, a gente chega finalmente no último nível pelo qual um Apimon consegue passar, né? É um nível supremo muito raro de ser alcançado. Nesse caso, a gente vai ter um Apimon chamado Poseidomon. Ele vai aparecer aí para vocês. O Poseidomon, pessoal, sendo o último nível aqui, vai causar alguma confusão. Sempre causou. Muitas pessoas se perguntavam por que o Apimon que tem a ver com o Deus dos Mares da mitologia greco-romana terminava essa linha evolutiva. Não tem bem uma explicação, pessoal, para ele ter sido escolhido. Porém, o Poseidomon vem de uma união entre Oujamon e Builtimon. O Oujamon lembra bastante Azura. Azura tinha 4 braços, era uma divindade também, enquanto a Builtimon é um Apimon, um Digimon angelical. Lembra bastante Digimons como a Angelomon, como a Ophanimon, né? Então uma união entre dois Digimons que representam, que se parecem com divindades, faz sentido que chegue num Apimon Deus, né? Sendo Poseidomon, por que isso? Porque o Deus dos Mares não se tem bem uma explicação, talvez pela força das águas, pela resistência que pode se causar criando uma onda gigantesca, né? Paredes de água, coisas do tipo. Faria até sentido, o que é muito interessante. Então, de cara, Poseidomon, baseado em Poseidon, ele representa a mesma divindade da mitologia greco-romana que o Digimon Neptunemon. Quem conhece os 12 deuses do Olimpo sabe quem é Neptunemon. Ambos representam a mesma coisa, porém um na mitologia grega e outro na mitologia romana, né? São quase a mesma coisa, porém, como em Digimon os dois têm nomes diferentes, os dois representam coisas diferentes também. São dois monstros diferentes. Quanto à aparência dele, ele é bem um guerreiro marinho, parece que ele está usando uma armadura de um tritão, alguma coisa do tipo, né? Tem até umas partes assim do lado do rosto super interessantes. O corpo dele parece bem um de um homem-peixe, alguma coisa do tipo. Ele tem um arco azul que passa nas costas dele, que representa, traz essa coisa de Deus. Digimons como o Susanomon tem também um arco desse nas costas, né, o que é muito interessante. Ele usa um grande tridente azul para lutar, marca registrada de Poseidon, faz sentido que ele tenha um também, né? Então o nome dele, Monstro Poseidon, vocês sabem muito bem o que significa. Os poderes desses Apimons, pessoal, são muito, muito acima do que você esperaria de qualquer Apimon que você viu até agora. Então, se você assistiu Digimon Universe, você vai perceber que esses Apimons são muito acima, muito superiores a todos os outros que aparecem até ali. Não é à toa que eles são deuses, eles literalmente são mesmo deuses. O App o qual gera o Poseidomon é o App da invencibilidade. Então imaginem você ter um app no seu smartphone da invencibilidade. Você aperta ali, ponto, você é invencível, né? Mas basicamente é nisso que ele é baseado, né? Ele é o Deus dos Mares invencível. A descrição dele diz que ele é o governante supremo dos mares nervosos, dos mares bravos, de todos os mares no caso, né? Que as ondas que ele cria criam defesas impenetráveis. Provavelmente é daí que vem ele ser o app da invencibilidade, né? E que ele cria barreiras que impedem tudo aquilo, exceto aquilo que ele permitir passar. Então ele cria barreiras de água e nada atravessa aquelas barreiras, a não ser que ele permita, né? Basicamente é o que quer dizer aqui, o que está escrito. Os ataques dele, o Trident Fall, onde ele invoca o tridente dele e usa para criar turbilhões de água gigantescos, e um outro ataque chamado Kaitei Shouda, né, que se traduz para Sia Emperor Palm Strike, ou basicamente acerto de palma do Imperador dos Mares.
Uma técnica que se remete a todas as outras formas dessa linha evolutiva, é uma técnica de golpes físicos, onde ele manifesta uma mão gigantesca de energia, uma mão azul assim, que consegue proteger, barrar qualquer ataque que venha. Então, mais uma vez, ele tem uma defesa praticamente absoluta. Então, dentre todos os Apimons deuses que existem, esse daqui é o baseado na invencibilidade, na resistência, na defesa principalmente, né? Então, super legal, super interessante. Eu acho ele bem legal. Eu não acho que ele é o mais legal de todos os Apimons deuses que apareceram em Digimon Universe, mas eu acho ele incrível também. Se você assistir Digimon Universe, você vai ver ele em ação nos últimos episódios e você vai ver realmente do que esses Digimons são capazes, tá bom, Dia Escolhidos? Então, é aqui que essa linha evolutiva termina. Então, pessoal, para finalizar, o Dokamon, quando ele chega na forma de Poseidomon pela primeira vez, ele pode voltar a ser Poseidomon na hora que ele quiser, quando ele quiser, sem precisar de ajuda de se unir a outros Apimons. Então ele vai direto pro Poseidomon. Isso é muito parecido com as Warp Evolutions, que o Agumon faz quando ele vai direto para Wargreymon, ou o Gabumon faz quando ele vai direto para Metal Garurumon, o que é muito interessante, certo? O que torna os Apimons muito mais próximos dos Digimons normais, convencionais, do que a gente imagina, né? Então o Dokamon é muito legal, pessoal. Ele passa um ar de diversão, de liberdade, de luta física muito interessante. Ele é muito parecido com o Vimon, como eu disse. Se você assistir Digimon Universe, você vai notar várias similaridades entre o Dokamon e o Vimon, né? Se você gosta do Vimon, com certeza você vai gostar do Dokamon. E como eu disse, as evoluções dele são muito legais, principalmente o Oujamon. O Oujamon é incrível, é um dos melhores Apimons e também um dos melhores designs de Digimon no geral que eu já vi. Então, agora para encerrar, vou só pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam do Dokamon e de todas as evoluções pelas quais ele passa. Por favor, seus comentários são muito importantes. E também vou pedir, como sempre, se possível, que você deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, clique no sininho e se quiser se tornar membro do canal, clica no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Dia Escolhidos! Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo. Deixo um grande abraço muito carinhoso para cada um de vocês. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Fui, até a próxima. Tchau, tchau.